Conflitos de escrita, problema clássico de sistemas distribuídos, vamos entender como que resolve isso aí e como que algumas empresas também resolvem esse problema, tá? Eu vou usar como exemplo aqui um Distributed Counter, que é basicamente um contador distribuído. Onde que é utilizado isso? YouTube usa para aumentar as views, aumentar os likes, Instagram a mesma coisa, Twitter também. Então vamos entender como que funciona isso aqui, tá? Vamos supor que um usuário acesse um vídeo no YouTube, aqui tem 10 views, a gente aumenta uma view, manda a chamada lá para o banco de dados, aumenta para 11. Eventualmente a gente vai ter que aumentar e replicar esse dado para as outras réplicas, para justamente aqui ter 11 também e aqui ter 11 também, porque o próximo usuário que acessar aquele vídeo, ele precisa ver que tem 11 views. Então, por exemplo, se um usuário acessar essa réplica aqui, ele vai ver que tem 11 views, tá? Mas esse cenário aqui tem só um usuário acessando o YouTube, é tranquilo. O que aconteceria se diversos usuários acessassem o mesmo vídeo e a gente tivesse concorrência aqui? Vamos supor que um usuário acesse também essa réplica aqui para aumentar a view, então ele acessou o vídeo, aumentou aqui para 11, e outro acessou isso aqui e aumentou. Tu percebe que a gente tem o mesmo número para as três réplicas, porém as views não são 11, deveria ser 13, né? Porque 3 usuários acessaram aquele vídeo, então aumentou, foi para 13. Então tu percebe que a gente tem conflitos aqui. Por quê? Porque como que a gente vai replicar esse número para outros bancos de dados? A gente pode talvez enviar só um incremento, mais um aqui, ou talvez enviar o número inteiro. Como que funcionaria esse caso? Vamos entender agora. A gente tem algumas formas de lidar com esses conflitos de escrita. A primeira delas é a última escrita ganha, ou last write wins. O que significa isso? A gente adiciona um timestamp para cada escrita ou para cada incremento, e o último incremento ou a última escrita ganha. A segunda forma é guardar as escritas e deixar o usuário decidir. Então, toda vez que a gente tiver um conflito, a gente guarda aquelas duas escritas e deixa o usuário decidir mais tarde. E a terceira delas é deixar o banco de dados fazer o merge com CRDTs, que é o que eu vou explicar agora. Começando aqui pelo CRDT operacional, esse aqui é basicamente uma operação que a gente está enviando pela rede. Então a gente tem 3 nodos de banco de dados aqui, cada um deles guarda um vetor de incrementos. Então aqui a gente tem 1 para o índice 0, 0 para o índice 1 e 2 para o índice 2, tá? Então esse nodo aqui ele replica, ele propaga esse dado para outro nodo, então ele faz o incremento do 0, por exemplo, para esse aqui, e em vez de ser 002, ele passa a ser 102, tá? Qual que é a grande vantagem desse CRDT operacional? São menos dados enviados pela rede. Só que um dos problemas principais dele é que a gente pode ter race condition dependendo do jeito que a gente replica esses dados. Se a gente enviar numa ordem errada, ou por exemplo, aqui enviar para esse aqui e depois esse aqui enviar para esse aqui de volta, a gente acaba sobrepondo os dados e fazendo uma confusão ali com o counter, tá? Então o número não seria consistente, a gente acabaria tendo um problema de race condition. Como que a gente resolve isso aí? Para resolver esse problema, a gente tem o CRDT baseado em estado. Qual que é a diferença, tá? Em vez de mandar uma incrementação daquele valor, em vez de mandar uma operação, a gente envia o vetor inteiro no estado que ele está. Então, por exemplo, a gente tem 2 nodos aqui, a gente envia esse 5 e esse 4 para o outro, a gente faz um merge com a função de merge e a gente tem um resultado de 5,6, tá? Qual que é o macete aqui? A função de merge ela tem que ser comutativa, associativa e idempotente. O que significa isso? Eu deixei o significado das 3 expressões aqui embaixo, segundo o Wikipedia. Mas, resumindo, essa função de merge, independente do jeito e da ordem que a gente receber esses vetores, o resultado tem que ser o mesmo. E independente da quantidade de operações que a gente fizer de merge, o resultado tem que ser o mesmo, tá? Qual que é a vantagem disso? Ao contrário do CRDT operacional, a gente tem a vantagem de que a gente pode ter mensagens duplicadas, replicações duplicadas. Então, a gente tem um protocolo chamado Gossip, que é o protocolo da fofoca, sim, essa é a tradução. A gente tem o seguinte, a gente consegue replicar esses dados levando em conta um distributed counter. A gente tem o valor aqui nesse nodo, a gente consegue replicar para 2. Esses outros 2, eles replicam para mais 2 e assim a gente consegue replicar para todos os nodos que a gente tem, tá? Aí tu me pergunta, cara, o que acontece se eu repliquei para esse aqui e ele manda de volta pro primeiro? Não tem problema, porque como a gente viu ali, a função é idempotente, então independente da quantidade de vezes que a gente fizer o merge, o resultado vai ser igual. Por isso que ele é tão importante para esse Gossip Protocol e também é bem importante para distributed counter. Então se a gente quiser contar as views e replicar para os nossos nodos, a gente consegue fazer isso sem nenhum conflito, sem nenhuma race condition, beleza? Então esse foi o vídeo de CRDTs, como lidar com conflitos de escrita. Só queria deixar claro que existe esse método. Foi bem introdutório esse vídeo, tem muita coisa sobre esse assunto ainda, mas eu só queria deixar um pouco mais curto pra galera entender sobre esse assunto, beleza? Curtiu esse vídeo? Deixa um like, tem alguma dúvida, deixa no comentário. Tamo junto, valeu!